Pai, eu oro para que Tua palavra continue a ministrar os nossos corações nessa hora. Use a minha vida, Senhor, para falar com os meus irmãos. Espírito Santo, que eu fale do Senhor, diante do Senhor, capacitado e respaldado pela Tua unção. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas agora, através da Tua palavra. Nós estamos abertos e prontos para receber aquilo que o Senhor tem para falar com a gente nessa hora. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, a gente vai entrar no novo tema. Na verdade, nós já iniciamos. Quarta-feira nós começamos um estudo aqui já falando desse novo tema sobre igreja. E hoje eu quero falar com vocês sobre o valor da igreja em nossas vidas. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Acho que eu não preparei esse versículo para projetar aqui, mas os próximos estarão para a gente facilitar a leitura de vocês. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Está projetado? Muito bom. Vamos lá, a palavra do Senhor nos diz assim: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Nós sabemos que igreja não se resume a um prédio ou a uma mega estrutura tecnológica, embora nós podemos usufruir disso, nós usamos isso tudo, mas igreja, irmãos, são pessoas. Igreja é o ajuntamento de homens e mulheres que foram e que estão sendo alcançados pela mensagem do Evangelho e pela obra de Jesus na cruz. E é nessa comunhão, é na comunhão da igreja, é na vida da igreja, que nós somos curados, que nós somos libertos, perdoados, santificados. Nós somos então despertados e preparados para usarmos os dons que recebemos do Senhor. Nós aprendemos nesse ambiente, nessa comunhão, a servir melhor, aprendemos a ser generosos, aprendemos a perdoar, aprendemos a amar. Igreja é tudo de bom. E como é bom ser igreja e viver em uma igreja, em uma comunidade saudável. E algumas características de uma igreja saudável, eu gostaria de destacar algumas. De uma igreja boa de pertencer, de uma comunidade boa de pertencer, um lugar bom para estar e ser família e servir ao Senhor juntos. Eu quero destacar algumas dessas características de uma igreja saudável. Primeiro, a pregação bíblica. É essencial que a igreja, irmãos, tenha uma teologia saudável. E me permita falar um testemunho que eu ouvi recentemente. Tem o testemunho, né? O testemunho. Eu conheci um pastor, um amigo, um cara precioso de Deus recentemente, e ele serviu e pertencia a uma comunidade, a uma igreja por muitos anos. E ele era pastor, e um pastor relevante nessa casa, nessa igreja. Só que a teologia que existia nessa igreja, irmãos, era uma teologia triunfalista. Sabe aquela teologia que não é totalmente saudável? Aquela teologia que diz assim: se Deus fez algo é porque você orou muito. Então, na verdade, não é mérito de Deus, é porque você fez por merecer. E se algo não aconteceu, é porque você está em pecado. Então, na verdade, Deus ele trabalha pela tua performance, e não pela bondade, pela misericórdia, por quem Ele é. É um dos detalhes. Então, assim, ele cresceu nessa ideia de que era dessa forma, e aí ele casado, ele teve um filhinho, e esse filhinho nasceu autista. E aí,
esse ambiente, essa igreja começou, a liderança dessa igreja começou a pegar no pé dele, porque ele começou a buscar o Senhor e a orar na expectativa que Deus curasse o filho dele. Mas nada disso aconteceu. A cura não aconteceu. E, irmãos, tem meios hoje, tem caminhos hoje, de maneira técnica, na saúde mesmo, para tratar isso. E Deus pode curar? Pode, mas e se Deus não curar? É um filho. Vamos amar, vamos cuidar e vamos tratar naturalmente. Só que essa liderança, fundamentada nessa teologia, começou a pegar no pé dele. Olha, se Deus não está curando o teu filho, é porque ou você não está orando o suficiente ou você está em pecado. E isso começou a ferir o coração dele. Imagina ele liderando uma igreja com os líderes dele pressionando ele nesse sentido. Passado um tempinho, ele orando e fazendo todo o possível para que o filho dele fosse curado, e nada disso aconteceu. E um filho amado. E o problema não era ele com o filho, o problema era a liderança pressionando ele nesse sentido. E aí chegou um momento, irmãos, que aí foi o cúmulo onde ele decidiu se desligar desse ambiente, porque ele percebeu que era uma teologia ruim, porque chegaram num momento que começaram a suspeitar que o filho dele havia nascido dessa forma porque a esposa dele estava tendo um caso. É para escandalizar, né? E a gente vê cada barbaridade. Por isso, irmãos, e ele ferido, ele quase acabou com a vida dele, com a família dele, com o casamento, porque ele estava debaixo dessa pressão, mas graças a Deus ele teve lucidez, sobriedade para sair desse ambiente, procurar pastores saudáveis que trataram o coração dele. Esse homem está de pé, a família está de pé, o filhinho amado, cuidado, e ele está numa teologia saudável agora, inserido numa casa de maneira saudável. E o que é importante, irmãos? A igreja saudável, ela precisa ter a pregação bíblica e uma teologia saudável. É uma característica. A segunda, irmãos, é a vida dos seus pastores e líderes. Se vivem o que pregam. Quantos personagens nós temos hoje nos púlpitos? Pessoas que na igreja é meu amado, meu querido e tudo lindo. Chega em casa, é um toco de açougue. Com a esposa, com os filhos, compra e não paga, mentem, vive uma vida dupla, e isso não é uma igreja saudável. Então, uma das características é, se a liderança dessa igreja são pessoas de verdade, se são pessoas reais, são pessoas que são as mesmas aqui e lá fora, onde elas estão, onde elas estiverem. O terceiro ponto é a relevância dessa igreja para a cidade, para o bairro onde ela está. Uma outra característica é a boa e transparente administração dos seus recursos. Um outro ponto também é o envolvimento dela com missões. Qual é o coração dessa igreja com missões? Ela se preocupa na propagação do evangelho. Um outro ponto também é os frutos que ela gera ao longo da sua vida. Se existem transformações na vida de seus membros. São algumas das características que identificam uma igreja saudável. E quando uma igreja não reúne isso, irmãos, ela precisa ser tratada, né? Então a gente precisa ficar muito atento sobre essas coisas. E a palavra, irmãos, igreja, quando a gente olha para o Novo Testamento, ela vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. E nós somos o que, irmãos? Chamados para vivermos fora daquilo que o mundo caído cobiça. Nós somos chamados para ser sal e luz. Nós somos chamados, de fato, para vivermos igreja, para vivermos aquilo que Jesus estabeleceu, para aquilo que é o cristianismo de verdade. Nós somos chamados a sermos e a pertencermos a uma comunidade, a uma igreja saudável, que vive a palavra de Deus, que vive aquilo que Jesus nos ensinou. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, abra para nós aí, se vocês puderem projetar. Eu acho que eu deixei esses versículos separados. Nós somos chamados, irmãos, para vivermos em santidade.
num ritmo e numa cultura diferente. A palavra do Senhor nos diz, projetou para nós? Está aqui, ó, isso. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a arrogância da vida, a soberba, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ser igreja, irmãos, significa viver na contramão daquilo que o mundo pratica e ensina. Ontem eu estava na padaria, tomando um café com a minha família, e uma das coisas que eu falei para o casal que eu estava ali conversando, que no final da conversa entregaram a vida para Cristo, foi isso. Eu falei para ele, um homem muito rico, cheio de posses, e eu percebi que durante a conversa ele quis dar uma ostentada, né? Naquilo que ele tem, naquilo que ele é. E eu falei para ele, num momento da conversa, ele até deu uma trégua, assim, parou de falar e me ouviu mais. Eu falei, irmão, amigo, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Eu falei, às vezes você luta tanto para ter as coisas e a próxima geração vem e acaba com tudo. Aí eu citei uma coisa para ele, eu falei, eu estava um dia num velório, e lá estava o pai do meu cunhado, né, o senhorzinho, nós estávamos lá participando do velório, e do lado tinha uma família, um outro velório acontecendo na outra sala. E vocês acreditam, e eu fiquei horrorizado, a família começou a discutir, gente, pelos bens. Aquela casa não vai vender não, aquela casa é minha e tal. Eu comecei a olhar aquilo assim, eu quase entrei na conversa. Fiquei indignado. Ninguém estava lá dentro da sala, né? Porque o pessoal às vezes fica próximo do caixão, as últimas lembranças. Aquele momento, velório é para isso, né? Você fica ali e tal, chorando, pensando, um consolando o outro. E ninguém, irmão, estava fazendo isso. O pessoal estava lá fora e a discussão começou a ficar acirrada. Por quem ia ficar com tal casa, se aquela casa ia vender, para quem que ia dividir. Aí eles perceberam que a coisa começou a ficar feia, por respeito a nós, que estávamos do outro lado, eles deram uma trégua. Mas eu fiquei pensando naquilo, eu falei, juntou tanto, talvez esse homem batalhou tanto, perdeu noites de sono, e aquela luta toda, agora a família está brigando pelos bens que ele deixou. E de fato, olha como que as palavras de Jesus são poderosas e é a verdade. A vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. E aí quando eu coloquei isso na mesa ontem, num café, ele parou, olhou para mim, deu uma respirada e eu continuei falando com ele. Porque é isso, irmãos. A cobiça, a soberba, a gente não é, como igreja, chamados para vivermos nesse sistema. Nós somos igreja, nós somos família, lógico, podemos ter as coisas? Claro, podemos e devemos trabalhar para conquistar? Claro, isso é digno, né? Quem anda com Deus de verdade, trabalha, produz. Quem anda com Deus de verdade, não tem problema nenhum em conquistar, em ter as coisas, mas o nosso coração não pode estar nisso. O nosso coração não pode ser governado por isso. Nós somos igreja é a ideia de Jesus, nós somos chamados para vivermos em um reino diferente, em um governo diferente, com os nossos olhos e a nossa expectativa no Senhor. Amém, gente? Igreja saudável vive confiando na provisão do alto. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Coloque os teus olhos e o teu coração naquilo que é eterno e não naquilo que perece. Juntem tesouros nos céus e não na terra, onde o ladrão e a traça acessam e corrói. Agora, podemos ter as coisas? Mais uma vez eu falo, claro que sim. Quem não quer ter um carro bom, irmãos? Quem não quer ter uma casa boa? Mas o nosso coração não pode ser dominado por isso. A nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa confiança e a nossa esperança vem do alto. Amém? Não é Lula nem Bolsonaro que vai mudar a nossa vida, irmãos. Quem muda a nossa vida é Cristo. Igreja saudável vive confiando em Cristo. Ele é a nossa base, Ele é o nosso teto, Ele é as nossas paredes, Ele é o nosso governo. Amém, gente? A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. 1 Coríntios, projeta para nós, Ale. 1 Coríntios capítulo 12, 27.
Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Cada cristão, cada filho de Deus, é parte essencial desse corpo. Não há membros inúteis, todos têm um papel, todos são importantes. Se você está perto de alguém aí que é filho de Deus, é corpo de Cristo, pegue na mão dessa pessoa e fala: você é muito importante. Mas é muito importante mesmo. Sabe, irmãos, a sua vida, a sua presença, o seu envolvimento, a sua disposição em servir ao Senhor faz muita diferença. Faz toda a diferença. Sabe por que a igreja está bonita hoje? Porque você está aqui. Se você tivesse ficado na sua casa, sei lá, assistindo esporte espetacular, fazendo qualquer coisa, dormindo até mais tarde, pensando no almoço, a igreja não ia estar bonita assim, irmão. Só está bonita porque você está aqui. Olha que bonita está essa igreja. Eu estava ali, logo o Fernando falou assim, né? O Fer falou assim para mim, falou: pastor, logo a gente tem que comprar cadeira. Eu falei: é o problema que eu quero ter, irmãos. Pensa num problema que eu quero ter logo, é esse aí. Juntar quanto mais gente possível, família. E isso é coisa linda. Igreja é juntamento de gente, são pessoas. Entende? É para usar isso daqui mesmo. Por isso que eu estou doido, eu estou mais ansioso que as crianças pelo sábado. Eu quero que aquele campo seja forrado igual tiririca, irmão. Crianças correndo, subindo no portão, aquele barulho todo. Porque eu gosto de gente. Pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Entende? É isso. É esse coração. E não tem ninguém que não tenha algo para contribuir. Não tem ninguém que não tenha algo para repartir. Se você é filho, se o teu coração é rendido ao Senhor, você já tem o Espírito Santo. Você já recebeu dons do alto. E você é uma bênção. Você pode abençoar pessoas. Bem, gente. Igreja também é visto como a família de Deus. Efésios 2,19 diz assim, está projetado, né? Efésios 2,19. Assim, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que privilégio. Pertencermos à família de Deus, por aquele sangue derramado na cruz, irmãos. Hoje nós somos filhos. A palavra diz que nós somos cordeiros com Cristo. Isso é rico demais. E é aqui, irmãos, na vida da igreja, que nós encontramos irmãos que se tornam amigos, porque tem irmãos que não são amigos. Mas aqui, nesse ambiente, nós encontramos irmãos que tornam-se amigos e que nós não teríamos essa amizade em outro lugar. É nessa vida aqui, que nós vivemos experiências que nós não teríamos em outro lugar. Eu fico pensando nas palavras de Davi, que na verdade eu acho que ele copiou de Ana, né, mãe de Samuel. Estávamos falando sobre isso. Porque quando Ana fica grávida de Samuel, a Bíblia fala que ela manifesta um cântico diante do Senhor. E entre as palavras que ela cita, ela fala: o Senhor é aquele que tira alguém do monturo, tira alguém do lamaçal e faz se assentar com os príncipes. E lá na frente, percebe, Ana, mãe de Samuel. Samuel foi o profeta e Samuel que unge Davi. Eu imagino que Samuel tenha falado isso com Davi. E Davi lá na frente escreve uns salmos, ele repete essa palavra. Ele fala: o Senhor é aquele que tira do monturo o pobre, o humilde e faz se assentar com os príncipes. Porque é Deus que muda a nossa sorte. Irmãos, hoje a gente senta em mesas. Olha perto de quem você está. Você tem acesso a pessoas que você não teria jamais fora da comunhão da igreja. Às vezes eu estou sentado com pessoas e eu olho assim e falo: Deus, quem sou eu na fila do pão para estar nessa mesa? Se não for o Senhor, irmãos, é Ele que muda a nossa sorte. É Ele que muda a nossa vida por completo. E não só nos dias que nós estamos aqui sobre a face da terra. Pensa numa coisa.
Se a trombeta tocar hoje, irmãos, se hoje a nossa senha for chamada, nós temos uma morada celestial, uma casa celestial que é para sempre. Nós não teríamos isso nunca se nós não pertencêssemos à igreja, se nós não fôssemos família de Deus. É bom demais, é bom demais. A igreja também é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Paulo instruindo ali o seu discípulo, olha o que ele disse, né? Seu filho na fé, ele fala: ô Timóteo, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Ele estava estabelecendo coisas. Que a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós, como família, nós como igreja, nós somos responsáveis por preservar e ensinar a verdade da palavra de Deus em um mundo cheio de enganos. Cristo é a verdade. E nós somos a coluna, o fundamento dessa verdade. Ele nos estabeleceu com essa missão. As pessoas estão em busca da verdade. As pessoas querem a verdade. E quem tem a verdade? A igreja. Porque Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos a missão de vivermos essa verdade e de ensinarmos essa verdade. Isso não é maravilhoso? A igreja também é um lugar onde nós aprendemos a compartilhar, onde nós aprendemos a quebrar a avareza e o egoísmo do nosso coração. Atos capítulo 2, versículo 42, projeta para nós, Ale, por gentileza. Olha o que diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É tão bom ser igreja, porque aqui, a gente compartilha a alegria, a gente compartilha a tristeza, nós oramos uns pelos outros. Faça aí uma busca no teu HD, na tua memória. Quantas vezes você já ajudou alguém e foi ajudado vivendo igreja? É aqui. No dia que você me chamar para comer um churrasco, para a festa do teu casamento, cadê a galera que ia casar aí? Ixi, tem ninguém, meu Deus. No dia que você chamar para uma... Irmãos, a gente está lá. Mas no dia também que precisar estar no momento de choro, estamos lá também. Isso é igreja. Eu tenho certeza, irmãos, se um dia eu estiver precisando, vocês vão estar lá. E é assim que funciona. A gente celebra as conquistas, celebra também, muitas vezes, as derrotas, porque a gente passa por umas coisas aí, sim ou não? E é isso. Estamos juntos. A gente celebra quando chega uma notícia boa. Essa semana eu celebrei várias notícias boas. O Edmar me ligou falando, fui aceito lá numa entrevista de emprego e contando o livramento que ele teve na casa, que estourou um celular de noite, quase pegou fogo, mas aí acordaram e deu tempo. E a gente celebra, irmão, e é isso. Aí eu terminei o final de semana com uma notícia assim, minha mãe está no hospital lá, esperando uma vaga para operar o braço. E ela vai, porque ela tomou um tombo, quebrou o punho, e agora vai para casa depois da cirurgia, e vai a terceira criança lá para casa. Glória a Deus. E assim, irmão, a gente está junto. É na hora de alegria, na hora de tristeza, e isso é igreja. Fala comigo, é muito bom ser igreja. Igreja é a ideia de Jesus, irmãos. Isso daqui não foi homem que inventou, não. Foi Jesus que inventou isso, foi Jesus que criou isso. Ele veio para a terra para estabelecer a noiva, estabelecer a igreja. Isso daqui não foi homem, nenhum inteligente que teve a ideia, vamos começar a juntar pessoas. Não, irmãos. Embora tenha muitos que, de maneira maldosa, usam a igreja para se enriquecer, e a gente sabe dessa podridão toda, mas igreja é santa. Igreja é a ideia de Cristo. Ser igreja é uma bênção. Igreja, irmãos, é a ideia de Deus, é Ele que sustenta.
Glória a Deus. Aqui nós também recebemos dons para servirmos uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. A palavra diz, está projetado aí? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É aqui, irmãos, nessa comunhão que nós somos forjados para cumprirmos a missão de Jesus, que Jesus nos deu. E qual é a missão? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, o que eu ensinei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma bênção saber disso. Ele está entre nós, Ele está em nós. É Ele que nos sustenta. Ninguém, queridos, preste atenção nisso, ninguém pode cumprir essa missão sem pertencer à igreja. Ninguém pode fazer discípulos se não for um discípulo. Ninguém pode falar ou ensinar a ser igreja se não for igreja. Ninguém cumpre essa missão sem estar inserido em uma igreja local, sem ter a quem compartilhar e a quem prestar contas. Essa história de cristianismo, de ser um filho de Deus, de carreira solitária, essa não é a ideia de Deus. Deus estabeleceu a igreja porque é nesse ambiente aqui que nós aprendemos uns com os outros. É aqui que nós somos forjados, preparados, capacitados para cumprirmos a missão. Um membro fora do corpo, irmãos, ele não tem vida. É na comunhão, é aqui, ó, como às vezes um ferro afiando outro ferro. Porque tem irmão que é difícil aguentar, sim ou não? Tem irmão que é uma luta, irmão. Mas é aqui. É nesse um esfregando o outro mesmo, um suportando o outro, um aguentando a chatice do outro, que nós vamos crescendo e melhorando, sendo tratados pelo Senhor e capacitados a cumprirmos a missão que Ele nos deu. Porque nós precisamos uns dos outros. Carreira solo está fadado ao fracasso. Eu até entendo que por algum momento, talvez de saúde e tal, é necessário alguém ficar em casa acompanhando pela internet, ok, isso é um recurso que Deus nos deu, está tudo bem isso, mas estar junto, um cheirando o perfume do outro, um sentindo o bafo do outro, é nesse ambiente, irmãos, que a gente aprende um com o outro, que a gente aprende a ser igreja. Eu sempre falo isso. Quando o nosso Senhor voltar, Ele não voltará num dia especial para você. Ele voltará para buscar a igreja. Vai todo mundo junto. Aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, que o aceitaram, que confessaram a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que ama os seus mandamentos, que entregou a vida 100% para Ele. É na comunhão que Ele virá para nos buscar, que vai reunir o seu povo nos ares e juntos vamos para as moradas celestiais, para novos céus e nova terra que Ele está preparando para nós. E essa é a verdade. Então, para essa pessoa bonita perto de você, diga, vamos junto. Me aguente, porque nós vamos juntos. Agora, o que acontece quando alguém desvaloriza a igreja? O que acontece quando alguém despreza a igreja e não valoriza a comunhão, não valoriza esse ambiente? Olha algumas coisas. Perde o alimento espiritual regular, enfraquece na fé por falta dessa comunhão, se torna presa fácil para os argumentos do inimigo, começa a ouvir um monte de coisa, né? Deixa de cumprir com o seu papel no corpo, ignora e
por fim, ignora uma ordenança bíblica que é: não deixem de se reunir como igreja. Então, irmãos, eu vou para os finalmente aqui dizendo o seguinte: valorize sua igreja cada vez mais. Participe com amor, com serviço, com alegria mesmo. Envolva-se. Contribua com os seus dons. Ore por sua igreja. Ore pelos seus pastores. Ore pelos seus irmãos. E mais também do que isso, traga outras pessoas para viver igreja com você. A missão, queridos, começa com um convite. Sem constrangimento e sem chatear teu coração, mas deixa eu te fazer uma pergunta, para você pensar e responder aí, para você mesmo. Se fosse exposto num telão hoje, nesse mês que nós estamos aí, passou, né? A gente está começando um novo tema, enfim, mês de setembro que passou. Quantas pessoas você intencionalmente convidou para a sua igreja? Intencionalmente, você falar assim: puxa, eu vou orar por esse amigo, por essa amiga e vou convidar para a minha igreja. Você seria louvado ou envergonhado? Às vezes você convida para lanchar, você convida para um monte de coisa, mas para aquilo que é o principal, que nós estamos lidando com a eternidade, nós estamos lidando com algo tão precioso, a gente passa batido. E Deus está nos despertando. Pensa, irmãos, se você ama o lugar que você pertence, você ama essa casa, você ama essa igreja. Os que estão nos visitando, sem constrangimento, vocês são bem-vindos aqui. Mas assim, você que pertence a essa casa, a essa igreja, você entende que você está numa igreja saudável? Eu estava falando com o Lu, Camille, esses dias, eu falei assim: como é bom pertencer a uma igreja saudável. Foi com vocês que eu estava falando, né? Não lembro. Estava falando com alguém. Como é bom saber que nós não somos perfeitos. Eu não estou falando de perfeição, mas a gente tem um coração ensinável, irmãos. E aquilo que confronta a verdade, que fica inventando moda. A gente estava tendo integração aqui na sexta-feira, e eu sempre falo isso na integração, né? Eu falo: irmãos, não fique esperando que nessa casa você veja corredor do sal grosso, rosa que espanta mal olhado, essas coisas não rolam aqui, porque isso daí é só firula. Respeito quem faz, mas para mim está errado. Essa coisa de dar o seu carro, que Deus vai te dar uma casa, essa coisa apelativa, se você não ofertar, o demônio vai entrar na tua casa. Irmãos, essas coisas aí, você nunca vai me ver fazendo isso. Não é a nossa crença, não é a nossa teologia, não são os nossos valores, tá? Mas a gente vê tanta coisa ruim que eu falo assim: gente, isso não é igreja não. Me permita dizer algo. Estava falando com o irmão Carlos e com a Sandra. Não vou citar a instituição porque está gravando e eu não quero tomar processo e me envolver com esse povo aí, que não vale nem a pena. Mas ontem eu estava na mesa, irmãos. Olha a ignorância de um povo. A mulher que estava compartilhando comigo, uma senhora sóbria, mulher elegante, né? Nós estávamos lá, né, amor? E a gente conversando, e ela entregou a vida para Cristo, e foi uma festa maravilhosa ali e tal. Ela falou comigo, ela falou assim: eu tenho um vizinho. Eu moro em uma casa, pula o vizinho da segunda casa. Ele é presbítero de uma igreja. Eu falei: olha que bom, mas esse cara está me infernizando, porque ele está me pressionando, me ameaçando, botando mó pilha em cima de mim, porque ele quer comprar minha casa, e minha casa não está à venda. E ele fica usando, às vezes, até terminologia gospel, sabe? Tipo, Deus vai me dar, aquelas coisas assim. Eu falei assim: irmã, eu falei para ela, eu não falei irmã porque, né? Falei: querida, você me perdoa, porque isso não representa Cristo, não. Eu falei: eu quero te pedir perdão no lugar desse cara. Falei: isso não tem nada a ver com o que eu acredito. Aí o senhorzinho se animou e falou para mim assim, ele falou: você acredita que eu tinha um amigo, e o amigo foi para São Paulo, se tornou obreiro, bispo, sei lá, de uma igreja, daquela que pede dinheiro para caramba, você já sabe qual é. Aí, o cara voltou. Aí ele foi na casa da minha mãe, porque ele tinha muita liberdade com a gente, com a nossa família. E ele falando assim, né? Ele falou: você acredita que o cara foi lá na minha mãe, sem autorização da minha mãe, ele pegou a imagem lá de Aparecida e quebrou tudo no quintal, falando que aquilo era do demônio.
Aí eu falei, sério que ele fez isso? Fez. Eu falei, rapaz, você me desculpa. Irmão, eu fiquei pedindo perdão para os outros lá. Falei, isso não tem nada a ver com... Irmãos, você imagina, a pessoa vem de fora, entra na casa de uma pessoa, vai, pega um negócio sem autorização da pessoa e quebra no quintal e fica ameaçando os outros, falando, isso daqui é demônio. Como que a pessoa vai se abrir para poder ouvir sobre Cristo, sobre a pureza do Evangelho? Eu estou te dando esses exemplos só para que você perceba, irmãos, onde você está, a casa que você pertence, o lugar que você está. Se você de fato ama, se você entende que você está num lugar saudável, num lugar que você pode convidar os teus amigos, os teus familiares, que eles não vão passar vergonha, e que aqui a gente vai falar o quê, irmãos? A gente não fica inventando roda. É isso aqui, irmãos, é arroz e feijão. A gente adora ao Senhor juntos, não é, pastora Lana? Te prega a palavra e é isso. Encoraja você, me encoraja a viver o cristianismo no dia a dia. É a igreja. Um sabe que pode contar com o outro, valoriza a comunhão. Isso é a igreja, sem inventar roda, irmãos. O evangelho não precisa ser atualizado. A maneira como nós falamos vai mudando, porque os tempos mudam. Mas o evangelho é o evangelho. A palavra de Deus é suficiente. O evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar e mudar o homem e levá-lo para o céu. Não precisa reinventar a roda, sem o pessoal fica inventando uns negócios assim, essa onda de coach, né, essas coiseiras todas aí, para mexer com a emoção, frequência da música. Irmãos, o evangelho é poderoso, ele é suficiente. E se você reconhece que você está num ambiente saudável, num ambiente de Deus, eu volto para a pergunta: por que você não convida mais pessoas para estarem aqui? Convide, irmãos. Seja intencional. Abençoe a vida de alguém. Sabe? Vamos encher esse lugar aqui de gente. E não é lugar de gente perfeita, não. Porque nem você é e nem eu. É gente que está sendo transformada por Deus. Eu estou cheio de problema. A pessoa fala, estou com... Vixe, o lugar certo para estar é aqui. O lugar certo para estar é aqui. Amém, irmãos? O evangelho transforma. Valorize a tua casa, valorize a tua igreja, seja intencional, seja bênção na vida de alguém. A gente precisa lembrar sempre que igreja é o ajuntamento de pessoas imperfeitas que ouviram o evangelho e que estão sendo aperfeiçoadas por aquele que é perfeito. Ser igreja, irmãos, é um presente de Deus para nós. Cristo virá buscar a igreja. Hebreus 3, versículo 4, que é o versículo desse mês, que nós estamos fundamentados nesse tema, está escrito: pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Então eu quero que você fale essa frase comigo: igreja foi Jesus que criou. E é Deus que a edifica. E para a gente poder finalizar com chave de ouro, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, versículo 22, versículo 12 ao versículo 17. Está projetado aí? Mas com essa luz aqui, está dando o pessoal ler, gente? Tá? O pessoal do louvor puder subir aqui, que a gente já vai celebrar a ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz. Lê isso comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Eis que venho, a minha recompensa está comigo, e retribuirei. Eu sou o Alfa. Assim tem direito. Aleluia. Fora ficam os cães.
assassinos, os idólatras. Enviei o meu anjo para dar a vocês concernente às igrejas. Aleluia. E o descendente de Davi. Meu Deus. Espírito e a noiva. Quem quiser, beba. Essa era uma hora de você dar um aleluia. Dar um glória a Deus. Você pode se colocar de pé. Irmão, levante suas mãos. Erga sua voz aí, comece a glorificar a Deus, irmãos. Você faz parte, você é a igreja de Cristo. Nós não desprezamos a obra da cruz, Senhor. Quem são os cães? Aqueles que desprezam a obra da cruz. Que mesmo conhecendo, sabendo e ouvindo, lutam contra. É um termo usado para a época. Mas nós não somos esses. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós ansiamos e aguardamos pela volta de Cristo. Será que você pode levantar a sua voz e começar a agradecer por isso? Por pertencer à igreja, por ser igreja de Cristo, por ter tido as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Será que você pode reconhecer a grandeza desse chamado, desse privilégio? Glorifique a Deus, irmãos. Fale com Ele com as suas próprias palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é aquele que traz consigo a recompensa da nossa obediência, a recompensa da nossa perseverança, a recompensa de nós não abrirmos mão daquilo que é eterno.